quando você vê idolatria, luxúria, pecado, uma música que fala sobre violência e glorifica Satanás, e pessoas que amam aquela música, é fácil ficar desanimado. Mas lembre-se, a Bíblia falou que isso aconteceria exatamente desta forma, antes do retorno de Jesus. Ele disse que o mundo se tornaria completamente sem Deus e que as pessoas odiariam a Deus. E ainda adorariam um homem da iniquidade, o homem vil, o homem de Belial, o anticristo. Então, tudo que estamos vendo em nosso mundo, o mal, não nos surpreende mais. A Bíblia disse que isso aconteceria, mas você sabe o que mais a Bíblia disse? Que antes de Jesus voltar, cada nação ouviria a respeito disso. E é exatamente por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Os meios de comunicação foram feitos por mãos humanas e em inúmeras situações com o intuito de levar o mal adiante. Mas Deus utiliza de tudo o que Ele quiser para levar a sua pregação, para levar a sua palavra adiante. É tempo de você decidir de qual lado você está, pois os sinais estão se intensificando e a volta de Cristo está iminente a cada dia. Mas antes que Ele retorne, o soar da 7ª trombeta precisará acontecer. Enquanto isso, o Evangelho está sendo divulgado a toda criatura, para que todos estejam preparados e atentos para a ascensão do chifre pequeno. Sim, nós estaremos aqui quando o anticristo aparecer e quando todos descobrirem quem realmente é o líder que trará paz entre os vizinhos, que trará paz em meio ao caos, instalado pela própria humanidade e a sua liderança maligna. O mundo jaz no maligno. Mas às vezes, como vemos nas Escrituras, quando a maldade cresce, Deus é conhecido por levantar pessoas como Elias. Em meio a uma situação difícil, um profeta, um homem de Deus. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. Por volta de 870 a.C., no livro do 1º e 2º Reis, ouvimos sobre o profeta Elias. Ele não era um profeta comum. O poder de Deus estava sobre ele. Quando os reis de Israel desobedeceram a Deus, Elias entrava em cena e colocava tudo no lugar. Quando o rei Acabe cometeu idolatria, Elias recebeu poder para parar a chuva e causar seca. Elias também recebeu poder para curar. Era uma mulher cujo filho havia morrido, mas Elias orou pela criança e a criança voltou à vida. Em uma situação, Elias estava sentado em uma colina e 50 soldados foram até ele. Elias invocou a Deus e fogo do céu caiu e queimou todos eles. Então, outro grupo de 50 vieram até ele. Ele invocou novamente fogo do céu e novamente caiu sobre eles e os queimou. Elias tinha um tipo de unção interessante. É por isso que muitos se referem a ele como um profeta guerreiro. Alguns profetas apenas transmitem a mensagem. Elias, por outro lado, entregou uma mensagem, bem como também levou a ira de Deus, a resposta de Deus. Agora, por que isso é tão significativo? Bem, o livro do Apocalipse diz que as testemunhas de Deus vão chamar fogo do céu no fim dos tempos. E diz que as testemunhas vão parar a chuva também. E tantos teólogos argumentam que o mesmo tipo de unção profética e poder que estava em Elias parece ser o mesmo tipo de unção que estará sobre as duas testemunhas. Veja, as unções podem ser transferidas.
Elias tinha um seguidor chamado Eliseu. E em 2 Reis, Elias e Eliseu estavam caminhando ao longo de uma estrada. E enquanto eles caminhavam, Elias voltou-se para Eliseu e disse-lhe que era chegado a hora de ele ir para o céu. Eliseu ficou arrasado. Você sabe, ele amava estar com Elias. Ele não queria que ele fosse embora. E Elias basicamente o deixou saber que ele não estava prestes a morrer, mas Deus iria vir para levá-lo para o céu, enquanto ele estava vivo. Mas antes de Elias ser levado ao céu, ele tira o seu casaco, o seu manto. Ele atinge a água com isto, e quando ele atinge a água, ele separa a água de um lado para o outro. E então Elias e Eliseu caminham para o outro lado da terra. E nós lemos lá em 2 Reis, a partir do versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura tu pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Veja, Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pede que a unção de Elias venha sobre ele em dupla porção, ou seja, 2 vezes mais. Mas de repente ele olha e Elias deixa o seu casaco para ele. A princípio, Eliseu não tinha poder nenhum, certo? Ele era apenas um seguidor, mas não tinha poder. E então, quando ele pega o casaco, ele tenta fazer a mesma coisa que Elias. E quando ele bate nas águas, as águas se abrem e todos veem. E por isso dizem lá em 2 Reis 2, versículo 15: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E então, no 2º capítulo de Reis, após Eliseu receber essa capacitação, ele imediatamente começou a operar no dom da cura. 2 Reis 2,19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. E então no versículo 23, conta que alguns zombadores começaram a chamá-los de careca, suma daqui, careca. Mas Eliseu, voltando-se para eles, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram os 42 meninos. E aqui nós vemos mais um ponto. Eliseu tinha o poder não apenas de curar e profetizar, mas ele tinha também o poder de punir. E aqui nós vemos que quando alguém está operando no espírito de Elias, não mexa com ele. Esse é um espírito guerreiro. Você não quer mexer com alguém que está operando neste tipo de unção. Lembre-se, Elias invocou o fogo do céu para destruir 50 soldados. E então ele fez isso novamente. Eliseu fez ursos saírem de uma floresta. O espírito da unção de Elias não está brincando em serviço, literalmente. E então, existe alguma indicação de que a unção ou o espírito de Elias ainda pode cobrir pessoas nos dias de hoje? Veja o que Malaquias diz em capítulo 4, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É por isso que muitas pessoas nos dias de Jesus sabiam sobre esse versículo e sabiam que Elias estava escrito que voltaria antes de Jesus estar aqui. Então, quando eles viram Jesus andando, vinham até ele e diziam: ei, você está aqui, e então, aonde está Elias? Nós conhecemos Elias, ele deveria vir antes de você, antes que o Senhor apareça. Então, onde está Elias? Nós lemos lá em Mateus 17, versículo 10, os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará
todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Jesus disse a eles: Elias já veio. Ele veio, mas não fisicamente, espiritualmente, por meio de João Batista. E é por isso que quando João Batista estava prestes a nascer, veja o que o anjo disse aos seus pais, lá em Lucas 1:17. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Veja, João Batista era uma pessoa assim como Eliseu, que operou no espírito de Elias, na unção de Elias. Embora Elias tenha ido para o céu, quando ele deixou cair o casaco, o que aconteceu? Eliseu o pegou. Então aquele mesmo espírito, aquela mesma unção que estava em Elias foi transferido para Eliseu. Da mesma forma aconteceu com João Batista. E então, para cumprir a profecia de Malaquias, o espírito de Elias tinha que vir antes da vinda do Senhor. Ele teve que repousar sobre um mensageiro que preparasse as pessoas para a vinda de Jesus. Agora, João Batista operou no espírito de Elias para a primeira vinda de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus está voltando e o grande e terrível dia do Senhor ainda está por vir. E assim, para satisfazer esta profecia, sabemos que é provável que o espírito de Elias venha novamente. Assim como o profeta Malaquias disse, sempre que o Senhor vier, o espírito de Elias deve vir primeiro para preparar o caminho. E é por isso que, antes da volta de Jesus pela última vez, diz que as duas testemunhas farão o quê? Pararão a chuva, farão cair fogo do céu, criarão pragas. Por quê? Simplesmente para preparar as pessoas para a vinda do Senhor Jesus. O espírito de Elias está voltando. Algumas pessoas acreditam que Elias volte fisicamente e que faça realmente isso como uma das duas testemunhas. Se é o seu caso, ótimo, compartilhe aqui no vídeo seus comentários, pois nós somos todos irmãos e estamos aprendendo uns com os outros. Agora, eu pessoalmente acho que assim como com a primeira vinda de Jesus, o espírito de Elias que veio, e não ele fisicamente, para preparar o caminho, ele veio sobre a vida de outra pessoa. Então, eu acredito que, provavelmente, o espírito de Elias estará ungindo as duas testemunhas no tempo da grande tribulação, o tempo que antecederá a vinda de Jesus para buscar o povo de Deus aqui na terra. E é por isso que lá em Apocalipse 11:7, que nós lemos assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Aqui mostrando que as testemunhas irão para a guerra com o anticristo. Também diz lá em Apocalipse 13:7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, nós temos em Apocalipse 11 o anticristo guerreando com as duas testemunhas, em Apocalipse 13 o anticristo guerreando contra os santos. Em ambos os casos ele vence. Assim como as testemunhas terão poder, o profeta Daniel disse que os santos terão poder para resistir ao anticristo. Lá em Daniel 12, versículo 7, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Todas essas coisas se cumprirão. Então parece que o mesmo tipo de poder descrito que estará sobre as duas testemunhas é o mesmo tipo de poder que irá tomar posse dos santos no fim dos tempos. Se for esse o caso, significa que algum de vocês podem estar aqui durante os últimos dias e podem serem escolhidos para operar com a unção de Elias, como as duas testemunhas de Cristo, antes da sua volta. Também acho importante dizer que nem todos os crentes irão operar nesse tipo de poder.
É algo muito grandioso poder operar na unção de Elias. Você viu o tipo de coisas que ele era capaz de fazer. Entretanto, nem todos os crentes, nem toda a igreja será considerada por Deus para receber esse tipo de unção. Acho que uma das evidências para isso é nós lermos Apocalipse 11, versículo 4, que diz assim: essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. E aqui nós sabemos que muitos teólogos dizem que, como todo o corpo de Cristo, ele é representado pelos 7 candelabros. E vemos isso no capítulo 1 ao 3 de Apocalipse. Mas aqui diz que as 2 testemunhas, aqueles que operam nesse tipo de unção, são apenas 2 candelabros. Se você tiver oportunidade, assistam meus outros vídeos a respeito das 2 testemunhas, que explica isso mais profundamente. Das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, 2 delas receberam elogios, enquanto as demais foram repreendidas. Então você consegue enxergar a relação das 2 testemunhas com as 7 igrejas e o quanto nós hoje somos tocados por isso e como nós seremos tocados por isso, por esse ensino no tempo do fim. Voltando a respeito do espírito de Elias, quando você olha para o caminho onde ele operou em toda a Bíblia, parece operar um tipo de poder de praga por um período de 3 anos e meio. Por exemplo, Elias parou a chuva por 3 anos e meio. Lucas 4, versículo 25. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Curioso, né? Provavelmente, se você olhar para a cronologia e ver o ministério de João Batista, muitos estudiosos apontam que é provável que ele estivesse profetizando no deserto por exatamente 3 anos e meio. Também sabemos que quando as testemunhas receberem o poder de Deus, elas vão profetizar durante 3 anos e meio. O período de tempo da unção de Elias, elas receberão esse poder para enfrentar com ousadia as forças do mal. Um paralelo bem interessante. 3 anos e meio, 1.260 dias e 42 meses são a mesma coisa. Curiosamente, quando você lembra dos meninos que maltrataram e falaram que Eliseu era careca, zombaram de Eliseu, você descobre que o número dos meninos é 42. E os números de ursos que saíram das florestas são 2, podendo curiosamente ser mais um paralelo de 2 testemunhas atuando durante 42 meses. Isso é muito interessante para sabermos que tudo na Bíblia tem simbologias e os números são simbólicos também. Há mistérios escondidos em várias entrelinhas da palavra de Deus. É algo para prestarmos atenção. Então, queridos viajantes da palavra de Deus, todos os santos, todos aqueles que buscam ao Senhor incansavelmente, preparem-se, porque assim como Eliseu pegou o casaco de Elias e operou em sua unção, eu acredito que muitos de nós faremos o mesmo. Deus tem com ele este manto, essa unção, mas acredito que ele está pronto para vestir o seu povo, seus fiéis seguidores, que são como 2 candelabros com o casaco de Elias. A unção de Elias está voltando. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Queremos pedir-te, Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando a preparar-nos da maneira certa. Limpa o nosso coração, purifica as nossas vestes e permita-nos, Senhor, sermos como Elias. Permita-nos, Deus, recebermos da unção de Elias e estarmos preparados para o tempo do fim, sem medo, com coragem, com fé, crendo que nós somos apenas testemunhas de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo e sabemos que sem ti nada somos. Sem a tua presença, do que adianta, Senhor, a nossa vida? Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.